Olá, tudo bem? Hoje eu vou estar transmitindo um pouco aqui do curso da empresa sobre brigada de incêndio nível básico, né? Então a gente vai passar algumas informações assim bem simplificadas com relação à emergência e de todos os módulos. E conforme a gente for avançando aí, se for pintando alguma dúvida, vocês vão falando, tá ok? Bom, inicialmente a formação, né, de nível básico que a gente executa é assim, uma introdução, né? A gente passa os objetivos, quais os objetivos gerais do curso, o comportamento de um brigadista. Aí o capítulo 2 é o aspecto legais, responsabilidade do brigadista, conhecer os aspectos legais relacionados à responsabilidade do brigadista. O 3 é uma teoria do fogo, o 4 é a propagação do fogo, com pontos de temperatura importantes, pontos de combustão. O 5 é a classe de incêndio, o 6 prevenção de incêndio, o 7 métodos de extinção, o 8 agentes extintores, o 9 equipamento de proteção individual, o 10 equipamentos de combate a incêndio, o 11 equipamentos de detecção, alarme, luz, emergência e comunicações, o 12 sinalização de emergência, o 13 é abandono de áreas e o 13.1 conceitos, conhecer as técnicas de abandono de áreas, saída organizada, ponto de encontro e chamada de controle de pânico. Bom, inicialmente aí, a brigada de incêndio é um grupo organizado de pessoas voluntárias ou não, treinadas e capacitadas para atuar na prevenção, abandono e combate a um princípio de incêndio e prestarem os primeiros socorros dentro de uma área pré-estabelecida. O comportamento do brigadista. O brigadista é um membro que atua de acordo com o treinamento e as normas na prevenção, abandono e combate a um princípio de incêndio e prestarem primeiros socorros. O que traz, né, o nível básico da brigada dentro do estado de São Paulo é o decreto estadual 63.911 de 2018, as condições mínimas para regularização da edificação junto ao corpo de bombeiro, né? Todas as edificações de área de risco por ocasião da construção de reforma, ampliação, regularização ou manutenção de ocupação necessitam de aprovação do corpo de bombeiro aqui do estado de São Paulo, com exceção das residências unifamiliares. Passo para a regularização, né? Então a gente tem que entrar lá com o projeto de aprovação, adequação do projeto, fazer as obras de instalação e manutenção dos sistemas de proteção contra incêndio, fazer os treinamentos do brigadista e o pedido do AVCB ou do CLCB junto ao corpo de bombeiro. São 45 instruções técnicas e a IT 17 trata exclusivamente do dimensionamento e treinamento da brigada de incêndio. Através do projeto IAT 17 de brigada de incêndio é calculada a quantidade de brigadistas para a empresa. Critérios básicos para a seleção e candidatura dos brigadistas. Os candidatos a brigadistas devem atender preferencialmente os seguintes critérios básicos. Tem que permanecer na edificação durante seu turno de trabalho, experiência anterior como brigadista, possuir boa condição física e boa saúde, possuir bom conhecimento da edificação e das instalações, devendo ser escolhidos preferencialmente os funcionários das áreas de utilidades, elétrica, hidráulica, manutenção em geral, ser maior de 18 anos e ser alfabetizado. Alguns aqui são restritivos, outros, por exemplo, com experiência anterior como brigadista, é mais uma condição para melhor seleção dos candidatos, tá? Bom, a organização da brigada, né? A brigada de incêndio ela tem que ser organizada funcionalmente. Então, o brigadista, pessoa voluntária indicada, treinado e capacitado para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área, prevenção de incidentes e primeiros socorros, numa edificação ou área de risco. A gente tem o líder, né, que é o responsável pela coordenação e execução das ações de emergência em um determinado conjunto de setores ou pavimento ou compartimento. É escolhido entre os brigadistas, aprovado no processo seletivo. Chefe da edificação do turno é o brigadista responsável pela coordenação e execução das ações de emergência de uma determinada edificação da planta. É escolhido dentre os brigadistas aprovados no processo seletivo. O D é o coordenador geral, brigadista responsável pela coordenação e execução das ações de emergência de todas as edificações que compõem uma planta, independentemente do número de turnos. É escolhido entre os brigadistas que tenham sido aprovados no processo seletivo, devendo ser uma pessoa com capacidade de liderança, com respaldo da direção da empresa, ou que faça parte dela. Na ausência do coordenador geral, deve estar previsto no plano de emergência da edificação um substituto treinado e capacitado, sem que ocorra o acúmulo de funções. A responsabilidade do brigadista é fazer o alerta, né? Deve indicar como será dado o alerta em caso de incêndio, através de alarme, telefone ou outro meio, né? E com os membros da brigada e a população em geral serão avisados sobre o alerta.
Análise da situação, deve realizar uma análise da situação, saber quem deverá informar caso seja confirmada a emergência e demais providências necessárias. O apoio externo, deve acionar o corpo de bombeiro ou outro meio de ajuda externa. Deve estar claro que esta pessoa deverá fornecer o mínimo de informações. Então, quando for relatar alguma emergência, a gente deve falar o nome, o número de telefone utilizado para a chamada, o endereço da planta completo, algum ponto de referência que facilite, né, a chegada do bombeiro, características do incêndio ou da emergência que está ocorrendo e a quantidade e estado de vítimas, se, né, eventualmente tiver alguma. Primeiros socorros, deve prestar os primeiros socorros às eventuais vítimas. Eliminar riscos, deve indicar quem será a pessoa responsável pelo corte de energia elétrica parcial total e do fechamento das válvulas das tubulações se necessário. Abandono de área, deve indicar a forma, caso seja necessário, de abandonar o prédio e as pessoas responsáveis no processo. Isolamento da área, deve isolar as áreas sinistradas. Confinamento do incêndio, deve indicar a metodologia a ser usada para evitar a propagação do incêndio e de suas consequências. Combate a incêndio, deve combater o incêndio e saber os meios a serem utilizados em seu combate. Investigação, após o controle total da emergência e a volta da normalidade, o chefe da brigada deve iniciar o processo de investigação e elaborar um relatório por escrito sobre o sinistro e as ações de contenção para as devidas providências e investigação dentro do plano de ação para que ele não volte a ocorrer. Bom, pessoal, basicamente aí nesse módulo introdutório era isso, tá ok? Muito obrigado aí, nos vemos no próximo módulo.